tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de maio de 2015. É um sábado. Nosso verbete é de número 3.403. Ele tem 5 páginas, 44 logias e 10 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a manutenção da Invexis, da especialidade Invexologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Gláucia Medrado, que é diretora de ensino, graduada em pedagogia, mestre em educação, brasileira, natural de São Paulo, SP, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2005, docente em Conscienciologia desde 2006 e coautora do livro Formação de Professores, Compromissos e Desafios da Educação Pública, é uma antologia de 2013, e tenepsista desde março de 2009. Agora, na definologia, a manutenção da Invexis é a sustentação teática da inversão existencial através do conjunto de posturas, atitudes, estratégias ininterruptas, focadas e interassistenciais adotadas pela consim, homem ou mulher, inversor ou inversora, objetivando a ampliação de conquistas evolutivas pessoais. E aqui na pensenologia, a manutenção do holopensene pessoal da invexologia. Na fatologia, o apreço pela evolução lúcida, o encadeamento invexológico, a cadência anti-Robex, a produtividade na invexis, o foco proexológico, a rotina útil, a autodeterminação na teática do maxi-planejamento invexológico, a compreensão das evitações da invexis sem angústias, a disciplina autodidata continuada, a coerência nas escolhas da carreira profissional, a conduta retilínea pró-desperticidade, a valorização do autodidatismo integrado ao cotidiano. E aqui na parafatologia, a projetabilidade lúcida ampliando a autoinvexibilidade, o incremento à autopesquisa serexológica multidimensional ininterrupta, a participação recorrente nos eventos extrafísicos invexológicos, a eliminação paulatina e progressiva dos bagulhos emocionais. E aqui na argumentologia, nós destacamos essa listagem aqui com 10 benefícios relevantes à autoevolução lúcida. E na remissiologia, nós destacamos antidispersão invexológica, autoexclusivismo inversivo, continuismo consciencial, invexo pensene, megafocalização precoce. Na frase enfática, a consciência inversora autodeterminada quanto à manutenção da invexis evidencia a postura interassistencial responsável, arrojo cosmoético, disciplina diuturna e autocoerência intermissiva. Na questionologia, você, inversor ou inversor existencial, como classifica, em escala de 1 a 5, o saldo obtido até o momento quanto ao continuismo na aplicação da técnica da invexis? Os resultados evidenciam estagnação ou progressão? E na bibliografia específica, nós temos aqui 3 fontes bibliográficas. E a gente tem aqui a mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professora Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Meta, foco, teática, evitação, estratégia. Disciplina, invexologia, criticologia, sustentação, antecipação. Invexograma, perseverança, antidispersão, autodidatismo, autoconfiança. Produtividade, autocoerência, autopriorologia, antimaternidade, maxi-planejamento. Agora, a gente
quer chamar a atenção aqui que tem um evento que são sobre a questão da cosmoethos, né? É o primeiro ciclo de oficinas sobre cosmoéticas, conceitos essenciais à vivência da cosmoética. E esse evento são vagas limitadas. Quem quiser mais informações, pode ligar para o telefone 45 9911 0423, eventos@cosmoethos.org. Interessante. Deve ser muito bacana esse ciclo de oficinas. Tem várias datas, né? Tem 13/6, 20/6, 27/6, geralmente é de 15 às 18 horas. Também em 4/7 e 25/7. Quem quiser participar aí, tiver interesse. E também a gente tem uma atividade muito bacana, que são as teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. É um curso promovido pelo CAEC, no caso, e pelos professores Everaldo Bergonzini e Juliana Remédios. Quem quiser mais informações, então, acione aqui o CAEC. E a gente sabe o quanto é importante aí o desenvolvimento, né, do CPC. Esse curso são 2 módulos, de 19 a 21 de junho e 29 e 30 de agosto, módulo 2. Então, vamos lá, vamos exercitar aí a cosmoética. Agora, professora Gláucia, a gente queria ouvir de você aí a motivação para fazer o verbete. Por que você pensou nesse tema? Bom, boa tarde a todos. A primeira motivação é a minha própria experiência pessoal, né? Então, como aplicante da técnica, já veterana, e observei também nessas experiências o modo que muitas pessoas encaravam a aplicação da técnica da Invex. Então, eu consegui, participando de Greenvexes, estando envolvida aí no contexto da Invex, perceber que, assim, como qualquer empreendimento, em geral as pessoas têm bastante motivação para iniciar, mas a manutenção é que é o ponto. De que modo manter-se firme nos propósitos que planejou anteriormente, de que modo não perder-se, né, porque a vida engole a gente muito fácil. Então, eu entendi que era uma necessidade compartilhar dentro do meu contexto as experiências que eu tinha e que me faziam manter esse foco proexológico, infexológico, e, de alguma maneira, ajudar quem está começando agora a não cair em alguns erros que muito facilmente as pessoas correm. Muito bem. Eu imagino a dificuldade, as pressões que os inversores sofrem, né? Então, essa questão da importância da manutenção, do continuismo, é bem sério isso, né, Gláucia? Porque a gente vê algumas pessoas começando e aplicando a técnica da Invexis e, de repente, muitas vezes não, em alguns casos, a pessoa desvia, né, parte para outras alternativas. Então, são conceitos muito no contrafluxo da SOCIM. Sim, sim. E como geralmente as pessoas iniciam bem cedo, né? Porque assim, cada vez mais cedo as pessoas estão acessando essas ideias, né? No meu caso, eu já considero que eu fui velha, né? Porque eu comecei a acessar essas ideias aos 24 anos. Então, já tenho um tempo e eu já sou velha. Quase na terceira idade. Dentro da aplicação da técnica da Invexis, que hoje nós temos pessoas, assim, na pré-adolescência, por exemplo, acessando ideias da conscienciologia, e na Invexis isso faz muita diferença, né? Eu comecei velha praticamente. Mas o grande dificultador que eu observava no meu contexto é que, como nós, na juventude, somos muito suscetíveis ao grupo, né, existe um processo no desenvolvimento, né, humano em que, nessa fase de identidade, de autoafirmação, o grupo causa muita influência, e às vezes essa influência não é tão positiva, esse realmente é um dos grandes dificultadores. Agora, por isso que tem os Greenvexes, né? Porque quando você tem um grupo de pessoas que estão passando pela mesma problemática e estudando
uma técnica como essa e tentando elaborar já um maxi planejamento desde cedo, tentando colocar as bases do seu curso intermissivo em funcionamento o quanto antes, aí você acaba mudando esse quadro. Mas eu vejo que um dos grandes dificultadores é esse, assim, né? Você acaba se nivelando muito facilmente pelas intenções do grupo, nem sempre sadias. Agora, você falou no Greenvexes. Você tem ideia de quantos Greenvexes tem hoje? Nós estamos acompanhando e esse é um movimento que tem crescido. Então, nós temos Greenvex em São Paulo, em Curitiba, Porto Alegre, Caxias do Sul, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, em torno de 8 Greenvexes, que eu devo estar esquecendo de algum. Bastante, né? Sim. Muito bom. E vocês têm pesquisas em comum? Como é que é essa Os tem uma movimentos do coordenação geral dos Greenvexes? Então, os Greenvexes, na verdade, eles estão ligados à Sinvexes, né? Então, eu sou do técnico científico da Sinvexes e trabalho mais diretamente com os Greenvexes, mas a gente tem uma pessoa, que é o Pedro Borges, em Curitiba, que tem epicentrado o contato com os Greenvexes. No técnico científico, a gente tem a parte da parapedagogia, a parte da pesquisa, então isso demanda alguma dedicação assim mais integral. Então, nós dividimos. Eu acompanho os Greenvexes, mas quem epicentra essa parte é o Pedro Borges. E a gente vai ter um SIG, que é o Simpósio dos Greenvexes, no mês de agosto. Inclusive, tem chamadas de trabalho até o final do mês de junho, para que as pessoas interessadas em escrever, o tema é Cultura da Paz. Bem interessante, né, no contexto aí da Invexes. Então, vai ser o SIG em Porto Alegre, no mês de agosto. Agora me fugiu a data, eu vou olhar aqui, eu passo até o final aqui da tertúlia, que eu acho que é interessante. E é um simpósio onde se reúnem vários Greenvexes. A ideia é a gente reunir trabalhos de todo o Brasil para poder debater, para poder levar adiante a cultura da Invexes mesmo. E esse é um evento que foi resgatado, ele já existia, assim como os Sinvexes, né, que também mobilizam, né, pessoas interessadas na técnica da Invexes, ou mesmo aplicantes, sejam iniciantes ou mesmo veteranos, para uma semana de debates a respeito de inversão existencial. A semana da inversão existencial, isso. Você até colocou aqui na quarta linha de baixo para cima, né, na sua fatologia, ela ocorre anualmente? Então, esse ano nós não teremos, em virtude do Congresso dos Intermissivistas. Sim, né? Há uma parceria entre o CAEC, outras ICs, mas também com a Sinvexes, na organização do Congresso dos Intermissivistas. Então, esse é um grande evento, assim como o SIG, que é o simpósio, né, que vai acontecer em Porto Alegre, também vai ser o nosso carro-chefe esse ano. Tivemos o ano passado o Sinvexes, né, o Congresso de Inversão Existencial, durante a semana da Invexes, que é a Sinvexes, né? Ah, sim, uma é com Sinvexes. S e outra com C. Outra com C. Isso. Exatamente. Muito bem, vamos lá. Então, professora Glaucia, a gente tem aqui algumas perguntas já. Na fatologia, página 7, 11ª linha, ele diz assim: em tempo de crise econômica mundial e apertos de cintos, quais dicas para o jovem inversor quanto à valorização do pé de meia, sem ter tanta experiência profissional? Bom, esse processo de recessão e de crise é algo que não deve interferir tão diretamente na valorização do pé de meia, porque a valorização do pé de meia começa com o foco que o jovem vai ter com relação à sua vida econômica, né? Então, é algo que vem mais de dentro do que de fora para dentro. Eu acho que o primeiro movimento é o jovem pensar de modo mais ponderado com relação à sua carreira profissional, né? E fazer escolhas mais assertivas com relação a isso. Nós vivemos uma sociedade extremamente consumista, né? Onde várias pessoas, né, acabam desperdiçando muito mais do que tem. E, na verdade, a ideia é que o jovem comece a se organizar com relação ao seu pé de meia. Primeiro, quanto vale a Proexis dele?
para ele também não incorrer naquele erro de que ele vai ter que trabalhar, 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 somar um grande volume de dinheiro, e só depois que ele fizer isso, a Proexis dele vai ser realizado, ele vai começar a investir na Proexis. Então, de que modo que ele vai se organizar para a realização da Proexis? Ele tem livros, ele tem ideia de escrever livros, ele tem ideia de investir nas suas GESCONs, como é que ele vai fazer isso? Para isso entra o Maxi Planejamento. Num primeiro momento, é claro, ele vai estar iniciando uma carreira profissional, ele vai estar começando a ganhar dinheiro, vai estar, muitas vezes, morando na casa dos pais, né? Então tem todo esse processo, e o Maxi Planejamento Infectológico é que vai ajudar a colocar foco em tudo isso. O que vem primeiro? De que maneira que ele vai se organizar para empreender todas essas ações que vão abrir as portas para o mundo adulto para ele, né? Efetivamente. Ele vai conseguir se posicionar de uma outra maneira. Esse senso de responsabilidade, incluindo a responsabilidade financeira, né? Eu penso que é o mais importante nesse sentido, né, Glaucia? A pessoa, desde jovem, já ter essa preocupação de buscar uma independência, de não ficar se encostando, né, nos mais velhos. Exato. É o porquê e para quê que ele precisa ter como ponto básico no primeiro momento, né? O porquê que ele precisa de dinheiro e para que ele precisa de dinheiro. Por que ele está na casa dos pais e durante quanto tempo ele vai permanecer lá, né? Então, eu acho que isso vem antes ainda da gente pensar na questão da crise, que eu sei que interfere, e efetivamente vai interferir na vida não só do jovem, mas de todas as pessoas. Para o jovem acaba sendo um pouco difícil, porque ele está ingressando no mercado de trabalho. É inexperiente, a gente sabe como é que é isso. Mas eu acho que tem um movimento anterior, que é a reflexão sobre isso. Se, de repente, o pé de meia é um valor, porque ele pode não ser. Entretanto, ele é extremamente importante para a consolidação das bases da Proexis. Então, eu vejo que há um movimento anterior para que a pessoa se posicione melhor. Realmente, eu concordo com você. Agora, essa coisa porque tem os dois lados, né? Tem um lado, claro, que é mais difícil, a pessoa está ingressando no mercado de trabalho, mas tem um despojamento que só o jovem tem, que eu penso assim, né, que é essa questão de se lançar, é tudo novo, não tem muito o que perder, entre aspas, em termos de arrojo assim, para a profissão. Então, tem esse facilitador também. Sim, e hoje nós vivemos num mundo em que há muitos exemplos de empreendedorismo, né? Exatamente. Então, muitas pessoas começando muito cedo atividades que vão conferir uma estabilidade financeira mais cedo, né? Então, eu acho que cabe à pessoa pesquisar, verificar, mas também não perder de vista o que ela pretende para a Proexis dela, que é o quanto custa a sua Proexis, entendeu? Para quanto que você vai trabalhar isso. Exato, que muitas vezes a pessoa, é muito fácil, por conta da vida que nós levamos e da mesologia que nós estamos inseridos, a pessoa sabe os elefantes brancos, né? Os olhos brilharem, piscarem diferente porque tem uma oportunidade majestosa que vai mudar a vida. Nossa, a partir disso, sim, eu vou conseguir pensar na minha Proexis, ser um pesquisador independente. Então, acho que é preciso ter cuidado também com relação a isso. Então, eu acho que o planejamento técnico, né, o maxi planejamento, que é o que se propõe dentro da Invexis, é fundamental para a pessoa começar a verificar de que modo ela vai fazer. Ela vai fazer investimentos? Quais são os investimentos possíveis, mais seguros? Conversar com pessoas mais experientes que, de repente, já tenham essa base, né? Trocar experiências com essas pessoas, verificar de que maneira, para ela, no contexto dela, isso cabe, isso não cabe. Então, é um trabalho de pesquisa, de garimpar mesmo informações antes de se lançar para algo que vai resolver a vida, que eu acho que isso é bem perigoso. Eu acho que essa argumentação e esse debate tudo cabe dentro, acho, do item 1, autoabsolutismo da tua seriação de benefício, na página 10, né, quando você fala da responsabilidade diante das decisões pessoais, como fator contributivo à autoconfiança, apesar, né, das opiniões e anseios da SOCIM. Eu acho que quando a pessoa consolida esse processo, ela caminha para esse autoabsolutismo. Quando essas bases já estão assentadas,
quando ela percebe que a cada posicionamento ela já não depende mais se alguém vai falar, nossa, mas por que você vive desse jeito e não daquele? Eu acho que tem um caminho para ela chegar nessa condição. Num primeiro momento, o jovem ele ainda vai titubear bastante, né? Como eu falei, existe uma questão que é até do próprio desenvolvimento do nosso soma, porque embora a gente seja consciência, a gente vem num processo de restringimento somático, todos nós que estudamos isso sabemos disso, e chega um determinado momento em que essas coisas se confundem. Então, despertar essa consciencialidade desde a juventude vai ajudar a amenizar esse processo, e eu vejo que caminhar para essa ideia do autoabsolutismo. Não sei se te responde aí, ou se era por aí que você estava pensando. E o pé de meia está incluído entre essas decisões pessoais importantes. Tudo bem? Agora, na parafatologia, página 8, quarta linha, ele pergunta quais são os passos para a eliminação paulatina e progressiva dos bagulhos emocionais. Então, esses bagulhos emocionais têm a ver com o meu primeiro verbete, que é o antibagulhismo emocional. E eu quis colocar aqui na parafatologia com o intuito de fazer a seguinte reflexão, né? Quando a pessoa inicia a aplicação de uma técnica evolutiva, né, buscando a otimização da proexis, ela vai ter que deixar de lado aquilo que não presta. E os bagulhos emocionais, aí cada um vai saber o que leva nessa mochila de bagulhos emocionais. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa fazer um trabalho de autopesquisa mais profundo, aquilo que emperra. Todos nós sabemos dos nossos travões, pelo menos aqueles mais grosseiros, né? Aquilo que a gente precisa modificar, a ansiedade, muitas vezes a dificuldade em digerir determinadas frustrações, isso na juventude é muito forte, principalmente quando há um processo de autocobrança muito grande. No meu caso pessoal, eu sempre fui muito exigente comigo mesma, né? Então, esse foi o primeiro bagulho que eu precisei mexer. Um nível de autocobrança excessivo, né? Que caía muito na questão do perfeccionismo, que é um mega mata-burro, né? Porque não tem nada perfeito, você não vai conseguir atingir aquele patamar. Então, no meu caso, foi fazer autopesquisa mesmo, foi tentar encarar de fato aquilo que me atravanca, aquilo que faz com que eu não consiga colocar o melhor de mim nas interações, que eu não consiga, com isso, fazer uma assistência melhor, né? Então, eu acho que o primeiro movimento mesmo é tentar se conhecer. E a gente consegue se conhecer vendo as nossas interações no dia a dia. Muitas vezes a gente não está vendo, mas o outro está vendo e dá um feedback numa conversa, sem querer, na postura dele. Então, eu vejo que não tem uma receita de bolo. O primeiro passo mesmo é investir no autoconhecimento e fazer uma autopesquisa assim, de verdade, né? Tentando ver o que é que atravanca. Emoção nós temos, né? Todos nós aí temos um psicossoma. Então, qual é o uso desse psicossoma, que muitas vezes pode estar destrambelhado, porque o psicossoma é um veículo de manifestação como os demais, e ele também não é o vilão de toda a história, né? Tem a consciência que administra esse veículo de manifestação. Então, quais são os pontos, os aspectos que atravancam nas interações, no convívio, seja consigo mesmo e com as demais consciências. Muito bem. Na parafatologia, página 8, última linha, como aumentarmos nossa conexão com o amparo extrafísico de função? Acho que fazendo assistência, dando aula, escrevendo verbete, escrevendo artigo. A gente vai ter amparo se a gente estiver motivado ou envolvido em alguma atividade cujo propósito seja assistencial. Nós não vamos ter amparo de função porque aplicamos a técnica da Invexis. Nós vamos ter amparo de função à medida que a gente colocar em prática alguma atividade, alguma ação assistencial. À medida que a gente estiver assistindo, a gente vai ter amparo de função. Acho que não tem outra via, né? Pelo menos eu não vejo. Também acho que você está certíssima.
é quase que automático, né? Quando a gente tem esse engajamento nas atividades mais interassistenciais. E daí a importância do voluntariado, não é verdade, Glaucia? Eu ia comentar justamente isso, porque a interassistência é um dos pilares da Invexis, né? Então, não existe Invexis teórica, não existe a pessoa aplicar uma técnica, seja da Invexis ou da Resexis ou qualquer outra, assim, só a título de menção, né? Eu aplico tal técnica e não tem efetivamente um resultado daquilo. E o voluntariado, ele é uma ferramenta extremamente importante para que a gente coloque em prática a assistência, que a gente coloque em prática aquilo que a gente tem de melhor, que a gente possa desenvolver outros talentos, para que a gente possa também assistir mais. E no voluntariado, seja dentro da Sinvex, seja dentro de qualquer outra instituição conscienciocêntrica, a gente percebe que para aquela atividade específica existe um amparo de função, né? E geralmente o amparo ele vai estar onde há assistidos e onde há aplicação da assistência. Agora, professora Glaucia, você poderia aprofundar a frase enfática? Ok, vamos lá. Então, na frase enfática, né, a gente tem a consciência inversora, autodeterminada quanto à manutenção da Invexis, evidencia a postura interassistencial responsável, arrojo cosmoético, disciplina diuturna e autocoerência intermissiva. Então, é o seguinte, eu até fiquei refletindo bastante sobre essa frase enfática, porque ela ficou bem focada e não deu muita alternativa para sair da manutenção da Invexis, né? Ou seja, se a pessoa estiver realmente focando no desenvolvimento dessa técnica com o objetivo de otimizar o seu processo evolutivo e também a realização da sua proexis, eu particularmente vejo que quem está motivado vai ter na sua holosfera, na sua postura, essas características que eu evidenciei. Mas, mais do que isso, quando a pessoa, né, ela está envolvida naqueles propósitos, porque a técnica da Invexis é um meio, mas é uma ferramenta, mas ela colabora para a instalação das bases daquele curso intermissivo que a gente fez aqui na vida intrafísica. Então, eu vejo que é de grande responsabilidade e compromisso a pessoa que se dedica ao longo da vida dela à aplicação de uma técnica que é bastante radical, porque mexe nas bases mais íntimas de uma pessoa desde cedo, que faz com que ela se reorganize de uma maneira significativa para a organização da vida intrafísica, que demonstre, né, uma certa representatividade que ela já tem desde cedo e o impacto que isso tem sobre as demais pessoas que muitas vezes ainda não atinaram, né, para essa responsabilidade evolutiva. Então, eu vejo que assim é uma convergência, né, muito significativa daquilo, e uma coerência também daquilo que a pessoa firmou no seu intermissivo e que ela está tendo oportunidade na vida intrafísica de resgatar. Na frase enfática, eu quis trazer um pouco disso, né, que a Invexis é uma técnica evolutiva de ponta, sim, é radical porque estimula essas mudanças e ela leva adiante essa convergência evolutiva que a pessoa se posicionou lá atrás. Então, na frase enfática, eu tentei trazer um pouco dessa reflexão. Muito bem, professora Glaucia. Agora a gente tem uma pergunta na fatologia, página 7, sexta linha, de baixo para cima. Sim. Você poderia aprofundar o antiarrefecimento da Invexis? Isso é bem sério, né? Isso é bem sério. Crucial aí nessa proposta aí do verbete. É verdade. A questão do antiarrefecimento da Invexis, eu quis colocar até em virtude de um dos círculos mentais somáticos que nós tivemos, que era o antiarrefecimento da Virpon, ou de Verpons, né, em que se discutiu que várias verdades relativas de ponta, elas vão assim caindo numa certa banalidade, até chegar a um determinado ponto que aquilo parece que já não é mais aquilo, e sempre se dá um jeito de fazer caber, né, determinadas proposições ao modo que a pessoa enxerga, sem que ela, com isso, precise fazer qualquer tipo de mudança. No caso da Invexis não é diferente, né, porque o que eu percebo,
dentro das minhas experiências com as pessoas que eu convivi ao longo desses anos, evidentemente não todas, mas algumas experiências que eu tive, é que realmente as pessoas elas vão tentando fazer caber alguns comportamentos. Então, eu já ouvi coisas assim, bom, eu vou aplicar a técnica da Invexis até mais ou menos assim, uns 35, 37 anos, e depois eu vou casar, eu vou ter filhos, já vou ter adiantado bastante, e aí eu caso, tenho filhos e continuo levando os meus interesses evolutivos adiante. Aí a pergunta é a seguinte, ué, se você já tem esse interesse, por que você não começa aplicando a técnica da Resexis? Está tudo certo, é uma técnica evolutiva como qualquer outra. Se você já tem essa intenção, o que te faz pensar que aplicar a técnica da Invexis nesse momento vai ser melhor? Não estou dizendo que as pessoas, ao longo da vida, elas, de repente, não possam ter algum tipo de realinhamento nas suas escolhas. Mas acontece que existem alguns aspectos que eu considero que são bastante delicados, né? A questão da antimaternidade lúcida, sadia, cosmoética dentro da Invexis é algo que não é só porque a pessoa não vai ter filhos porque ela escolheu cuidar da evolução. O processo é muito mais íntimo, o processo é muito mais embaixo. Então, existem algumas proposições que a técnica traz aí, que a pessoa precisa pensar, que não se trata da pessoa caber naquilo que a técnica aponta, aquilo que a técnica indica. A pessoa precisa ver se há convergência dos interesses pessoais, evolutivos, intraconscienciais e que caminham naquela direção. Senão, é uma eterna... A pessoa se viola, né? Ela se violenta com isso. Ela não precisa caber naquilo que está sendo proposto. A técnica é radical por si mesma, por trazer toda essa reflexão e fazer com que a pessoa, desde cedo, comece a pensar em coisas que muitas vezes ela pensaria só lá adiante. Mas isso não tem que ser violento, isso não é algo que vai fazer com que a pessoa tenha que fazer um esforço assim, absurdo, porque ela não eu pode preciso... ser infeliz com Exato, isso, né? não é sofrido, não pode. Não é sofrível, pelo contrário, né? A pessoa ela tem uma identificação muito grande com aquelas proposições, né? No meu caso, eu li o primeiro livro que eu li na Conscienciologia foi 200 Teáticas. E aí, lá pelas tantas, eu cheguei na técnica da Invexis. Eu li e reli aquela página, não sei quantas vezes, porque eu falava, gente, eu encontrei alguma coisa que tem relação com ideias que eu tinha muito tempo atrás. Então, é um movimento de identificação com aquilo que você já viu, com aquilo que você conhece, aquilo que você se propôs. Então, não é algo que a pessoa vai precisar fazer um esforço absurdo para tentar caber naquelas proposições. Se ela fizer isso, está errado. Se ela fizer isso, é melhor ela aplicar uma outra técnica. Né? Então, a ideia do anti-arrefecimento da Invexis é buscar pensar o seguinte, a técnica é essa, gente. Não vai dar para ter jeitinho, não vai dar para fumar de vez em quando e ser contra o cigarro, entender que o tabagismo é nocivo, mas eu fumo só de vez em quando. Não vai dar para praticar um esporte radical e... mas é porque os meus amigos, né, eu não posso abandonar, eu tenho que assistir. Alto lá. Existem algumas posturas que não cabem mais, né, e não dá para a gente banalizar. Então, é um pouco nessa linha. É bem interessante. Isso que você colocou é totalmente, na minha opinião, totalmente incoerente, né? A pessoa já começar com a proposta de ser inversor, já com esse plano carreira, vamos dizer assim, de tal idade. Mas existe, eu já ouvi coisas né? assim. Não sabia. Não, existe. E engraçado. Da mesma maneira que não há um título de inversor ou inversora perenes. Sim. Não, mas uma coisa é acontecer na vida, né? Não tá programado, por N motivos, a pessoa deixa de ser inversora. Por algum motivo. Mas é interessante para a gente pensar a pessoa que já planeja e que planeja a partir de uma idade não ser mais, né? Esse é um dos exemplos. E aí, em geral, entra um argumento de autoridade, né? Aquele assim, porque o professor Valdo não casou com 42 anos. Então, eu já ouvi esse argumento com esse complemento. O professor Valdo não casou com 42 anos? Ok.
Mas vamos lá, vamos ver o seu contexto. O contexto do professor Valdo foi um outro contexto. Vamos enxergar cada um do seu quadrado nessa hora, né? Qual é a sua motivação em aplicar a técnica da Invexis? Eu acho que tem ainda uma outra questão que a pessoa pode se fazer. Isso que ela está fazendo hoje, vamos supor que ela já se posicionou para a aplicação da técnica. Isso que ela está fazendo nesse momento, hoje, esse diferencial que ela observa na realização das ações, em tudo aquilo que ela vai fazer, é por causa da aplicação da técnica da Invexis, ou se ela aplicasse outra, ela teria o mesmo resultado? Porque se ela tiver o mesmo resultado, é bom ela pesar, ela verificar. Então, se eu estivesse aplicando a Resexis, eu estaria com o mesmo resultado. A Invexis não me trouxe nenhum diferencial, então não é a Invexis. Eu acho que o que é necessário é a pessoa fazer uma revisão, um balanço, escarafunchar mesmo intimamente quais são as motivações que a fazem aplicar uma técnica dessa natureza. Porque essa técnica vai exigir. Não estou dizendo que, Invexis... Primeiro que Invexis, o inversor ou a inversora, isso não está na escala evolutiva. Então, é só um meio. Então, não precisa ter status por isso. Se o fato de ser uma técnica de ponta, porque realmente a pessoa começa mais cedo e contra fatos não há argumentos. Há diferença, sim. A pessoa está muito mais livre para tomar determinadas decisões que quem, de repente, foi no fluxo da SOCIM, seja questionando pouco ou não questionando nada, vai ter um gap. Mas quantas pessoas a gente vê, quantas pessoas que aplicam efetivamente a técnica da Resexis estão bem lá na frente? Então, assim, qual é o modo que a pessoa aplica isso? Qual é o modo que ela coloca isso efetivamente em prática? Eu acho que isso é mais importante da pessoa pensar. Então, ser inversor não é status, é responsabilidade, né? Primeiro que não é nem ser inversor, né? É ser aplicante da técnica da Invexis, porque a gente nem é isso que nós somos hoje, né? Nós estamos nessa condição intrafísica, então eu acho que é importante pensar por aí. Agora, Glaucia, seria bom você tenta dar um resumo do que é a aplicação da técnica da Invexis para os nossos teletertulianos que, porventura, não conheçam, né, o conceito em si. Então, assim, de um modo bem básico, né? Mas assim, eu também indico o livro Inversão Existencial, porque o livro Inversão Existencial ele pode oferecer um panorama bem mais dilatado a respeito da técnica, né? Porque é a vivência de inversores veteranos falando de Invexis. Mas a inversão existencial é uma técnica evolutiva. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro. E o que é uma técnica evolutiva, né? A gente pode viver dia após dia sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, contar com a sorte, contar com o azar. E a gente também pode viver a vida planejando essa vida de um modo diferente. Em geral, as pessoas elas fazem o planejamento em dezembro, no final do ano, o planejamento do ano seguinte, só que fazem um planejamento mental, as metas vão se perdendo ao longo do ano, e aí, no final do ano seguinte, elas vão fazer metas semelhantes e assim vão levando a vida, muitas vezes, sem se organizar. Estou brincando com isso, mas, em geral, são os planos de virada de ano, né? As pessoas elas tendem a ter esse tipo de postura. Uma técnica, então, evolutiva, ela ajuda a pessoa a viver sem improvisos. Ela ter uma conduta mais retilínea. Para a gente não ficar escutando muito aquela máxima de se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, antes eu não teria batido tanto com a testa na porta, porque eu teria pensado melhor. Então, a ideia é a gente já pensar melhor hoje. E se por acaso a gente cometer erros hoje, esses erros eles tendem a ser consertados em tempo e no tempo. Se depois, lá na frente, a gente considerar que a gente poderia ter uma conduta diferente, eu acho que é natural a gente olhar para muitas coisas que nós fizemos no passado e falarmos assim, bom, talvez eu tivesse tido uma outra postura, mas realmente naquele momento eu enxergava dessa forma, né? Então, isso muda o panorama, já não é um muro de lamentações porque eu faria tudo diferente, aí entra na autovitimização. É assim, bom, naquele contexto evolutivo eu realmente conseguia tais possibilidades, tais atitudes, tais posturas, né? Então, a técnica da Invexis é a técnica da inversão existencial, em que a pessoa, desde cedo, ela vai buscar ter atitudes,
posturas, estratégias pró-programação existencial, para a realização daquilo que a gente veio fazer aqui na vida intrafísica. Então, é uma técnica antiturismo evolutivo, para a gente perder menos tempo vindo aqui só para contemplar, vendo o que tem nessa vida intrafísica e voltando para o extrafísico e pensando o que foi que eu fiz, né? Então, a ideia é, desde cedo, desde a juventude, a pessoa calçar a própria vida a fim de sair dessa existência como completista existencial. Agora, o que é interessante? Como a pessoa começa desde a juventude, é uma técnica que eu acho que tem um erro, muitas vezes, de abordagem, que é preciso a gente tomar cuidado. Não é que ela é aplicada até os 26 anos. Ela inicia a aplicação, a pessoa inicia a aplicação da técnica da Invexis até os 26 anos. Mas não é assim, ela aplica até os 26 anos e depois ela cai de nível, aí ela se torna reciclante. Não é nada disso, né? Então, é uma técnica que, desde a juventude, a pessoa vai priorizar posturas mais maduras, otimizar a sua proexis ao máximo, e ela vai fazer essa escolha, esse posicionamento, até os 26 anos de idade. Não é um número cabalístico, não tem nada a ver com isso. A questão dos 26 anos de idade tem mais a ver com o próprio processo de maturidade biológica, né? Então, em média, é nesse período que se consolidam aí as bases dessa maturidade biológica. E, por isso, a pessoa ela vai iniciar a aplicação da técnica até essa idade. Porque, senão, fica aquela ideia, né? Ela aplica até os 26, ela faz 30, ela deixou de ser inversora. Não é isso, né? Ela vai deixar de aplicar a técnica da Invexis se os resultados não estiverem sendo convergentes ou coerentes com aquilo que ela se propôs, se ela, de repente, identificar que não é a melhor técnica evolutiva que ela vai aplicar, e aí a gente pode elencar um sem número de argumentos. Agora, tem uma pergunta aqui, bem em cima do lance, para essa questão de idade. Ele fala assim, ele é de Porto Alegre. Professora Glaucia, eu tenho 23 anos e considero aplicar a técnica da Invexis. Quer dizer, acho que ele tem a intenção, né? Ele intenciona aplicar a técnica da Invexis. Qual o primeiro passo? Quais as consequências de aplicar a técnica nessa idade a partir da sua experiência? Bom, se a pessoa estiver aplicando a técnica, as consequências elas tendem a ser o mais positivo possível. A gente precisa pensar o seguinte, primeira coisa, você considera que aplica a técnica da Invexis, mas você já fez um planejamento inicial? Eu desconfio que esse considero, ele considera assim, eu penso, porque ele diz assim, qual o primeiro passo? Ah, sim. Então, de repente, tem uma intenção assim, na aplicação. Sentido. Se não for, você manda outro e-mail para a gente, tá bom? Sim, sim. Então, assim, para as pessoas que estão interessadas na aplicação da técnica da Invexis, então, de repente, seja por aí. Porque ele pergunta qual o primeiro passo e quais as consequências de aplicar a técnica nessa idade, então, pela sua experiência. Quanto antes a pessoa começar, é muito melhor. Mas eu acho que, num primeiro momento, por exemplo, quando eu conheci a técnica da Invexis, como eu estava contando, né, houve uma primeira identificação com aquilo que era proposto, por causa de ideias inatas que eu tinha desde a infância, desde 5, 6 anos de idade. E eu falei, nossa, isso é convergente com coisas que eu pensava antes, então eu não devo ser tão fora da casinha, assim, outras pessoas também pensam do mesmo modo que eu. E aí, qual foi a minha primeira providência, já que você falou da questão de acordo com a minha experiência pessoal? Eu coloquei no papel tudo o que eu precisava fazer. Por exemplo, você ainda mora com seus pais? Você já fez uma escolha de carreira profissional que tenha a ver com seus interesses, que seja também assistencial, que te possibilite uma sustentabilidade financeira adequada? Você já fez isso? Como é que está o teu processo dos relacionamentos afetivos? Você tem uma namorada? Você não tem uma namorada? Né? Como é que está o teu processo de interação com seus familiares? Está tudo resolvido? Né? Não tem nenhuma pendência para resolver? Como são seus traços pessoais? Quais são aqueles que te alavancam e quais são aqueles que te puxam para baixo? Então, no primeiro momento, eu fiz uma listagem disso.
E isso me ajudou a ter um panorama. Na época, eu já tinha saído da casa dos meus pais, mas eu tinha feito isso de modo desorganizado e voltado. Então, a minha primeira providência era a saída da casa dos meus pais, porque eu considerava que já tinha passado da hora. Com 24 anos, já estava mais do que na hora de eu já estar bem longe da casa dos meus pais. Isso no meu contexto. Então, eu fiz isso. Me organizei para que isso acontecesse. Fiz uma linha do tempo, onde eu estou hoje, onde eu quero estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui quantos anos eu consegui enxergar lá. E, a partir dessa linha do tempo, eu fui colocando os passos. Bom, para a saída da casa dos meus pais, o que eu preciso? Eu trabalhava, mas não era o trabalho. Então, eu ia precisar melhorar essa questão do meu trabalho, porque, para poder morar sozinha, eu ia precisar me sustentar. Como é que era isso? Onde eu ia morar, as questões da segurança, estava tudo certo se eu saísse da casa dos meus pais, meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, havia algo que eu poderia fazer para limpar, se tivesse alguma situação mal parada. Entende? Porque assim, não é saída da casa dos pais, põe a mochila nas costas, tchau, não preciso mais de vocês, não é isso. É a saída da casa dos pais para liberá-los, para que eles também possam pensar nas suas vidas. Que, se eles tiverem uma proexis, para que eles possam pensar na proexis deles, visto que durante todos os anos eles ficaram por conta dos filhos. Né? Então, é preciso pensar nisso também. Então, o que eu fiz? Eu tracei esse caminho, coloquei prazos. Então, a curto prazo, o que eu posso resolver? A médio prazo, o que eu posso resolver? Daqui a 1 ano, como é que eu quero estar? Onde eu quero estar? E comecei a colocar isso no papel. Agora, eu vejo que a pessoa fazer o levantamento das pendências, aquilo que ela quer resolver, é o primeiro passo para ela começar a ver como ela vai se organizar. Então, ler sobre Invexis é importante para você saber o que é a técnica, como essa técnica se desenvolve, como você pode desenvolver essa técnica, melhor dizendo, e verificar também se isso tem ressonância com seus interesses pessoais. A partir disso, sim, você faz lá a sua listagem. Para mim, funciona muito fazer listas. Então, fazer a listagem de como estão suas pendências, o que você deseja, e devagar você vai colocando isso em prática. E, como eu falei anteriormente, se você estiver pensando em resultados evolutivos, produtivos, proexológicos, e estiver começando a se dedicar a isso desde cedo, eu penso que lá na frente as consequências são muito positivas. Mas eu queria só fazer um alerta. O fato de ser jovem pode sim ter relação, você pode estabelecer uma relação, né, com a técnica da Invexis, no sentido de se identificar com a técnica da Invexis, mas a juventude, ela não significa Invexis. Ela significa só uma possibilidade que a pessoa tem para aplicar a técnica. Então, reflita sobre isso. Agora, na Fatologia, página 7, quarta linha de baixo para cima, é sobre o grupo de inversores, os Greenvexes. Ele pergunta qual o mais importante objetivo dos Greenvexes, em sua opinião? Olha, eu participei de 2 grupos de inversores, logo que eu entrei no voluntariado em São Paulo, né, no IPC, e já no final do período que eu voluntariei, antes de me mudar para Foz. Eu vejo que os Greenvexes, bom, em primeiro lugar, o grupo de inversores é uma reunião de pessoas que estão focadas em objetivos comuns para fazer pesquisa. Né? Então, são pessoas que estão com objetivos diferenciados no que se refere à questão evolutiva. Para mim, acho que o mais importante é justamente essa troca. Porque, como eu falei anteriormente, o jovem ele tem uma influência horizontal muito significativa do grupo. E nessa fase em que há, muitas vezes, dependendo, né, do contexto, mas em que há pressão para fixação, pressão para uma determinada carreira, pressão para modismos, uso de drogas e todas as coisas que a gente sabe que acontecem quando você tem um grupo em que os outros integrantes estão passando pelo mesmo processo, é possível produzir muito, é possível discutir muito, é possível haver amparo entre pares, né, que eu vejo que é muito significativo. E eu acho que também a possibilidade de manter certo exclusivismo invexológico, né, porque
por exemplo, vou falar mais de São Paulo, sem querer puxar sardinha para lá, mas foi onde eu tive maior vivência. Era interessante que nós fazíamos balanço da semana, né? Nossos encontros eram semanais. Assim como outros Greenvexes também têm dinâmicas semelhantes. Mas nesses encontros semanais, o objetivo era repassar a semana, era repassar o dia, era ver como é que essas bases da Invexis estavam sendo aplicadas no cotidiano. Porque, assim, falar de inversão existencial aqui, ok, a gente está falando, as pessoas, mesmo que não conheçam profundamente, já ouviram falar, têm uma ideia, mas como que é essa nossa postura, essa defesa, entre aspas, né, da inversão existencial dessa técnica no dia a dia? Na faculdade, como é que é? Porque as outras pessoas, elas não são obrigadas a compartilhar da mesma ideia. Como é que é a tua postura pró-Invexis no trabalho? Como é que é a tua postura pró-Invexis em casa? Né? Na rua, no trânsito? Então, a gente costumava trazer muito a vivência da inversão existencial no dia a dia para refinar isso. Você vai deixar de ir no aniversário de alguém, porque aquela pessoa não conhece Conscienciologia, não tem nenhum vínculo com inversão existencial, qualquer outra técnica que seja aplicada? Não. Mas como é que você vai transitar por esses ambientes e por todas essas outras áreas da vida, considerando que você sim aplica isso e que você está imbuído de responsabilidade e compromisso intermissivos. Agora, também na parafatologia, na página 7, terceira linha. A participação recorrente nos eventos extrafísicos invexológicos. No Greenvex da minha cidade, começamos recentemente as reuniões extrafísicas invexológicas. Quais as principais vantagens desses encontros e as principais dificuldades dos membros? Sobre os eventos extrafísicos invexológicos. A participação recorrente nos eventos Então, na verdade, quando eu coloquei isso aqui no verbete, não tem relação com encontros extrafísicos, tá? Que acho que o que o colega está colocando aí é relacionado a encontros extrafísicos programados entre os integrantes, tá? Isso não é uma prática, mas eles estão atuando, pelo que eu entendi, nessa perspectiva. O que eu coloquei no verbete é porque eu tive algumas experiências e, eventualmente, tenho experiências em participação em eventos extrafísicos invexológicos. Então, isso foi mais evidente no seguinte contexto. Como eu disse, eu participei de Greenvex em 2 momentos. Fase 1 e fase 2, eu falo. Então, logo que eu entrei para o voluntariado, mas eu sempre fui muito focada na docência conscienciológica. E, naquele contexto, o grupo ainda estava se estruturando e eu estava muito acelerada, querendo... Aquela que chega no voluntariado, em 3 meses já entrou para a docência. Eu estava nesse ritmo, né? Eu queria estar em sala de aula, eu queria aplicar TARES, eu queria aprender a fazer TARES, eu queria saber como é que era tudo isso. Então, eu estava muito motivada. E o grupo, naquela ocasião, estava num outro ritmo. A minha imaturidade, na época, possibilitou que eu não os ajudasse da maneira que, de repente, eu até pudesse. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, acho que não vou conseguir ficar nesse grupo. Então, eu saí e deixei o grupo, né? Sem chicotinho isso, né? Mas para contar o contexto. E aí, chegou num determinado momento que esse grupo acabou se extinguindo, né? Algumas pessoas até saíram da Conscienciologia por N motivos, outras foram para outras ICs, outras saíram do voluntariado, enfim, houve uma dispersão. E passados alguns anos, eu já nem estava mais mexendo com Greenvex no IPC, em São Paulo, eu comecei a ter algumas projeções. E essas projeções eram participações em eventos extrafísicos, em ambientes semelhantes ao tertuliário, onde haviam conferências sobre inversão existencial. E me vinha, então, aquela coisa, eu acho que vai ter que retomar um Greenvex aqui, mas eu não queria colocar a mão naquilo, porque eu estava envolvida com o técnico científico de lá, tinha uma série de atribuições, e era algo que eu não achava que eu teria mais espaço. Então, eu tive vários eventos projetivos, em ambientes dessa natureza, em que se discutia Invexis, onde se reunia grupos de jovens, né, de consciexes aptas, né, pré-ressomantes, vamos colocar assim. E isso foi importante porque me deu uma diretriz e eu falei, tá, então vamos retomar o trabalho dos Greenvexes aqui, do Greenvex aqui em São Paulo, que já tinha longa data que não funcionava.
E aí tem toda uma história, tem até artigo relacionado a isso. No Sinvexes do ano passado saiu um artigo relacionado, exato, sobre os grupos de inversores. Eu acho que vale a pena você procurar, né, e poder ver isso, que eu conto um pouco mais detalhadamente essa história. Mas foi isso que motivou, ou que deu bases, ou que colaborou para que eu falasse, tá, então vamos colocar a mão na massa e vamos lá chamar mais gente, vamos reatar aí a ideia de termos um Greenvex novamente em São Paulo, né? Então, isso não tem relação com encontros extrafísicos, tá? Projetivos, que de repente a pessoa quer fazer alguma experiência com alvos projetivos. Grupais, né? Não tem a ver com isso. Tá? Tem muitos grupos de pesquisas que fazem isso. Né? Sim, sim. Colégios invisíveis marcam encontros extrafísicos. Né? Agora, também sobre o Greenvex. Na Neossinapsologia, página 8, primeira linha. As neossinapses advindas da recuperação de cões. Como ver essa recuperação de cões através do Greenvex? Quais técnicas a verbetógrafa indica para essa recuperação ser mais rápida? Olha, com relação à recuperação ser mais rápida, eu vejo que há duas variáveis. Há o investimento da própria consciência com relação a isso, e eu acho que o processo da escrita é o que colabora bastante, o processo da pesquisa, o desenvolvimento da intelectualidade, eu vejo que é algo que pode colaborar bastante para a recuperação de cons. Eu acho que o quão rápido isso vai ser vai depender também da consciência. Em Greenvex, eu vejo que, bom, você reúne ali pessoas que, de repente, já tiveram outras experiências juntas até no intermissivo, e é uma possibilidade de colocar em prática essas ideias, é sempre um reencontro bastante produtivo, positivo, mas eu vejo que no Greenvex há uma tendência, quando isso não fica bem estabelecido, de ter muita pauração e pouca produtividade. Né? Então, eu acho que é preciso equilibrar as coisas. É preciso o estudo técnico da técnica em si, de todos os materiais possíveis, mas é preciso também colocar em prática aquilo. E o modo de se colocar em prática, já que é um grupo de pesquisa conscienciológica, é escrevendo, produzindo GESCONs. Eu acho que isso colabora para a recuperação de cons. Certamente. A gente sabe, né? Agora, o quão rápido é como eu disse, vai depender muito da consciência. Existe um outro aspecto que eu acho que é bastante significativo também, que se relaciona com as recins. Então, a recuperação de cons, ela também vai nessa velocidade, né? Se a pessoa ela não conseguir mudar nada, ela está aplicando uma técnica e ela não está promovendo nenhum tipo de mudança, eu acho que é preciso rever o que está falhando ali. É que esse pacote aí que você está falando, autopesquisa, escrita, recim, é batatófilo, não é verdade? Para a questão de aumentar, vamos dizer, fazer a convergência, o sinergismo de recuperação de cons, não é? Você vai ficando mais propício, mais aberto, os amparadores vão confiando mais na pessoa. Porque assim, a interação com o grupo já vai catalisar muita coisa, é evidente. E no convívio aparece de tudo. Né? Aparece aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem que melhorar, os traços que faltam. Você tem uma grande oportunidade em grupo de alinhar tudo isso e de desenvolver, né? Você tem estímulos do grupo. Só que eu vejo que a produtividade no grupo é que vai fazer diferença, porque quem participou de Greenvex sabe, é muito bom estar ali. Né? Então, a energia que forma, o campo que forma, todo mundo tem muitas ideias, só que a gente também precisa tomar cuidado, porque o jovem ele tende a ser idealista, e com isso há uma dispersão muito grande. Então, o objetivo num Greenvex é manter uma pauta, manter a regularidade lá das reuniões, descrever isso com o máximo de objetividade possível, né? Não perder o objetivo que faz com que aquele grupo exista. Né? E trabalhar, eu acho que a gente está aqui para isso.
Agora, tem uma pergunta aqui. Professora Dulce, estudei o Espiritismo e agora quero dar um passo à frente estudando a Conscienciologia, mas não sei por onde começo. Qual o primeiro livro estudar? Você pode me ajudar? Bom, você não falou a cidade que você é. Seria importante depois dar uma dica para a gente. É interessante você procurar fazer algum curso de Conscienciologia. Tem o que a gente chama de palestras gratuitas, tem os cursos de entrada, várias instituições conscienciocêntricas têm atividades de entrada, justamente para dar aquele banho de loja que a gente brinca, né? Aquela enxaguada geral na pessoa que não conhece Conscienciologia. Então, uma coisa que você pode fazer... Gente, alguém sabe o e-mail do Portal da Conscienciologia? Acho que se você digitar no Google Portal da Conscienciologia, vai aparecer. E eu não tenho certeza, eu fico devendo esse endereço. Mas, por exemplo, tem o endereço do ipc.org, que ali você tem, o IPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem várias unidades no Brasil todo e tem justamente esses cursos e essas palestras de entrada. Agora, e aí você pode procurar, se informar e eu acho muito aconselhável você ir pessoalmente num desses endereços. Fora isso, e também nessas unidades do IPC, você tem as livrarias. Você pode comprar ali os livros que você tem interesse. Agora, você perguntou especificamente sobre o primeiro livro a estudar, né? E você diz aqui que estudou Espiritismo. Quer dar um passo à frente, né, estudando a Conscienciologia. Então, tem alguns livros que eu considero fundamentais. Eu não, é a Conscienciologia em si, né, mas no seu caso eu indicaria. Tem o Nossa Evolução, que você pode até fazer o download gratuito pela internet. Você vai no site editares.org.br e ali você tem o catálogo de livros da Conscienciologia. Você tem onde comprar, os que não são gratuitos, e o Nossa Evolução, justamente ele dá um apanhado geral sobre a questão da inteligência evolutiva, do que a gente está fazendo aqui nessa vida, ou seja, essa abordagem dentro do paradigma consciencial, e justamente é um livro básico, assim, de entrada, para quem não conhece. Tem o outro também, que é o que é a Conscienciologia, que esses livros todos são do professor Valdo Vieira. Que a Conscienciologia também ele dá um apanhado genérico sobre a ciência Conscienciologia. E tem o Projeções da Consciência, já que você passou aí pelo Espiritismo, Projeções da Consciência é o diário de experiências projetivas do professor Valdo. Então, esse livro é muito interessante porque ele tem uma linguagem mais facilitada para quem não está tão afeito ao linguajar, aos neologismos da Conscienciologia, e ele justamente conta os experimentos projetivos dele de um determinado período e como, pelas palavras dele mesmo, né, ele tinha a intenção de implantar, de propagar a projeciologia, de lançar a projeciologia no Espiritismo, e não deu, né? Ele precisou realmente sair, criar essas instituições, então lançar a ciência projeciologia, que é uma especialidade da Conscienciologia. Também eu indico esse livro para você. Acho que pode ajudar nessa mudança de paradigma. Mas é o Projeciologia, o tratadão, né? O Projeções da Consciência tem também gratuito? Dá uma olhada no site da Editares. A gente não tem certeza se o Projeções tem gratuito. Tem um tratado do professor Valdo, a professora Pilar está aqui lembrando, é um tratado enorme que, claro, que a gente indica que você leia em breve. E ele tem um apanhado muito detalhado da ciência projeciologia. E ele também você pode fazer o download gratuito pelo Google Books. Então, você pode ir lá e já acessar essas ideias.
Então, a gente espera que você aprofunde realmente nos estudos e que você se empenhe aí em compreender, em estudar a Conscienciologia. E qualquer coisa, manda pergunta. Todo dia tem um verbetógrafo, tem um mediador aqui para ajudar e ajudar você aí nessa iniciação dos estudos da Conscienciologia. Se quiser, manda mais perguntas agora. Professora Glaucia, se você quiser comentar alguma coisa. Não, eu vejo que é isso mesmo. Eu acho que com a internet fica muito mais fácil ela acessar. É isso mesmo. Facilita demais. E, claro, procura também, você já deve ter visto, né, as tertúlias. Você pode acessar tertúlias pelo YouTube, as tertúlias antigas. E até um determinado período, justamente o professor Valdo defendeu inúmeros verbetes, e ele mesmo participava aqui diretamente das tertúlias, né? Então, também é um rico material de consulta e de pesquisa proponente, vamos dizer assim, né? da Conscienciologia, direto da fonte. Né? É importante você dar uma olhada em alguns vídeos. Agora, professora Glaucia, você poderia discorrer sobre a teoria da Invexis? Você já discorreu bastante, né? Mas ele pergunta quais são as suas características, que você também já falou, mas ele pergunta quem concebeu essa teoria e quando? Sim, o professor Valdo, na verdade, trouxe essa teoria, né, essa técnica da Invexis, porque ele mesmo foi alguém que praticou essa técnica. Né? O professor Valdo nasceu em 1932 e desde os 14 anos de idade ele iniciou a aplicação da técnica da Invexis. É interessante observar que no contexto do professor Valdo, né, lá em 1932, 1940, 1950, o Zeitgeist era muito diferente, né? Então, hoje nós temos a possibilidade de ter mais liberdade para falar sobre tudo isso, há maior permissividade de costumes também. Então, com base na própria experiência dele, ele propôs essa técnica, né? Existe aí todo um histórico. Inclusive, eu até te convido a entrar no site da Asinvexis, asinvexis.org, para ficar assim, mais atualizado com relação às informações relacionadas à Invexis e alguns cursos introdutórios que a gente tem. Inclusive, também temos cursos na modalidade EAD que vão trazer esse panorama desse contexto todo da Invexis desde os primórdios. Agora, na Pensenologia, página 7, segunda e terceira linha. Os evolúcio pensenes e os volício pensenes. Você poderia relacioná-los com o verbete? Os volício pensenes e os? Evolúcio pensenes. Evolúcio pensenes e os volício pensenes. Bom, então a gente tem, eu vejo que esses pensenes aí que você destacou, eles são essenciais para o processo da manutenção da Invexis, né? Em primeiro lugar, para a aplicação de uma técnica ou para a manutenção de qualquer empreendimento evolutivo, a gente precisa ter muita vontade. Acho que a vontade é o carro-chefe. Então, precisa ter vontade decidida com relação àquilo que você deseja empreender. E o processo dos evolúcio pensenes, fazendo assim uma tradução, né, bem objetiva do que eles possam significar, mas no contexto da Invexis, em primeiro lugar, além dessa questão da vontade, é preciso que a pessoa entenda que ela pode fazer diferença no seu próprio processo evolutivo. Né? Nós todos vamos evoluir, isso é fato. Mas qual é a velocidade, qual é o ritmo, de que modo, qual é o seu momento evolutivo em que você está e que faz com que você pense que você possa estar num outro patamar. E de que modo você vai atingir esse outro patamar. Né? Então, eu vejo que esses pensenes, esses que você elucidou, você indicou, eles estão intimamente ligados à manutenção de qualquer empreendimento evolutivo. No caso da Invexis, que é uma técnica, né, que a pessoa vai utilizar para atingir algo maior, aí, que é o complexis, não seria diferente.
Agora, professora Glaucia, eu tenho meus 40 anos, ainda posso entrar na Invex? Não é entrar, né? É aplicar a Invex. Eu acho que a gente precisa refletir sobre o seguinte, né? Evidentemente que quando não se falava em Invexes, não significa que não tinham pessoas afeitas a esse holopensene. A questão é que muitas vezes as pessoas elas tinham esses interesses mais inatos e mais instintivos com relação ao que a técnica propõe. A pessoa precisa avaliar o seguinte, tá, você está com 40 anos, então você está na outra metade, dentro do que a gente estuda, das fases da Proexis. A gente tem um momento que é a fase preparatória da Proexis e um momento da fase consecutiva da Proexis, né? A Invexis ela se inicia na fase preparatória da Proexis. Por quê? Não para queimar etapas, mas para antecipar de modo produtivo muita coisa que, de repente, só lá na fase consecutiva a pessoa vai acessar. Mas ela não vai fazer isso de modo ansioso, ela vai fazer isso de modo calçado e de acordo com o nível de maturidade que ela tem naquele momento. Então, a fase preparatória, porque ela vai estar num momento de preparação para a consecução da programação existencial. Será que nesse momento em que a pessoa está com 40 anos, é necessário ela pensar na Invexis como sendo a técnica que vai ajudá-la, a partir daí, a continuar aquilo que ela veio fazer? Ela pode fazer algumas reflexões. Como é que foi, como é que eu era na fase preparatória da minha programação existencial? Como é que eu estava? Quais eram os meus interesses? Quais eram os meus anseios? Quais eram os meus objetivos? O que eu fiz de diferente? Eu antecipei alguma coisa? Ou eu caminhei no fluxo? Porque a Invexis vai no contrafluxo, né? Ou eu caminhei no contrafluxo. Como é que foi? Porque assim, esses indicadores vão mostrar se a pessoa, quais eram os interesses da pessoa, né? Ela pode enxergar tudo isso, ver as proposições da técnica e perceber que ela tem uma inclinação a tudo aquilo, uma inclinação natural. Mas, por ser uma técnica, a gente aplica a técnica de modo lúcido. Por mais que a gente tenha ideias inatas e que, num primeiro momento, a gente se dirija até de modo instintivo para a aplicação da técnica, a nossa aplicação da técnica precisa ser lúcida, né? O exercício da aplicação da técnica é o exercício de lucidez diuturna. Então, a pessoa precisa avaliar. Isso é uma pergunta que ela mesma vai ter que responder para ela. Agora, a Invexis em si, ela significa antecipação. Uma pessoa com 40 anos, no caso, esse tipo de antecipação, o fulcro da Invexis não dá mais, na verdade. Então, a aplicação... Ou é possível? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ela pode perceber que ela teve inclinação ou identificação. Mas, por exemplo, o fato da pessoa, aos 40 anos, uma pessoa, se decidir, achar se ela pode ou não aplicar essa técnica, que se inicia na juventude. A proposta é ela, então, verificar se ela vem aplicando de modo instintivo. Só que isso precisa ser lúcido, claro. Entende? Porque se, de repente, ela tem uma identificação com as premissas da técnica, mas é uma identificação, nós temos várias identificações aí, com modelos evolutivos, com traços conscienciais, com posturas, enfim, com personalidades, e não necessariamente a gente vivencia aquilo full time. Então, a pessoa precisa pensar, tá, mas nessa altura do campeonato, o que você conseguiu, no frigir dos ovos, reunir? Dentro do teu processo evolutivo, essa vai ser como é que se diz? A informação que vai mudar tudo. Porque, realmente, a Invexis ela vai começar a aplicação da técnica na juventude. Entende? Porque o que está por trás? Exatamente. Né? Realmente, cada caso é um caso. Porque, muitas vezes, a pessoa pode ter, de uma maneira genérica, características de um inversor. Ela pode não ter nenhum daqueles fatores... Dos requisitos, anuladores, aqueles impedimentos da Invexis, mas ela pode... não aplicar. Pode não ter aplicado, né? Então, por exemplo... aí é que tem que ver cada caso. Né? Se a pessoa chegou a essa idade e não se casou, não necessariamente, porque ela não contempla, né, um dos impeditivos da Invexis, não necessariamente ela aplicou a técnica. Ela não teve filhos.
Não necessariamente. Não necessariamente. Assim como se de repente aparece um jovem andando por aqui, não necessariamente ele aplica a técnica da Invexis por ser jovem. A técnica da Invexis, ela é sobretudo uma técnica de resultados. Então é preciso colher esses resultados e verificar ali no balanço se esses resultados realmente evidenciam antecipação evolutiva. Se eles não evidenciarem, bola para frente, né? Eu acho que a gente precisa também tirar um pouco do status que existe e que permeia aí todo o contexto da Invexis, né? Não é status, é responsabilidade. Quem começa mais cedo precisa fazer muito mais. Precisa mostrar resultado disso, senão não valeu a pena. Agora, professora Gláucia, na Crescendologia, página 8, gostaria que você explicasse o crescendo, começo fácil, manutenção difícil. É bem um pouco do que a gente já tinha falado anteriormente. Então, assim, há muita motivação, muitas vezes até pela inclinação natural que a pessoa identifica, né? Em qualquer empreendimento evolutivo é assim, mas a pessoa vê a técnica da Invexis e realmente enxerga que é uma ferramenta importante para que ela possa desenvolver a sua vida de um modo mais retilíneo. Mas a manutenção, ela tem a ver com essa produção, com a aferição desses resultados, né? Com as recins que essa pessoa vai fazer. Porque lá no primeiro momento ela era mais inexperiente. Mas e com o passar do tempo, o quanto que ela sustenta, qual o nível de invexibilidade que ela conseguiu alcançar, atingir, né, num determinado momento, numa determinada fase da vida? Será que o nível de invexibilidade na fase preparatória é diferente daquele atingido na fase consecutiva da Proexis? Alguma coisa deve ter mudado, né? É necessário que alguma coisa tenha mudado nessa caminhada. Então, a manutenção é difícil porque é você manter essa motivação, vou usar até o nome do verbete, né, autoexclusivismo inversivo, invexológico, o tempo todo. Né? Você saber o porquê e para que você está fazendo as coisas, e sabendo que em todas as escolhas que você faz, você está aplicando uma técnica ali por trás. Agora, na fatologia, página 7, sétima linha. O que você pode falar sobre a evitação do já ganhou evolutivo? Então, esse já ganhou evolutivo é porque muitas vezes as pessoas ficam imbuídas do status de aplicar a técnica da Invexis ou de serem inversoras e achar que tem muito tempo para fazer tudo. E não se programar de um modo objetivo, de um modo factível para os empreendimentos. É o que eu estava falando anteriormente, não se trata de status e sim responsabilidade. E o fato da pessoa aplicar uma técnica evolutiva não significa completismo. Se ela não plantar, ela não vai colher. Se ela não fizer por onde, ela não vai ter resultados positivos. Então, não existe nada que já garanta o sucesso evolutivo, uma dessoma mais tranquila em termos de consciência, né, e de pensar que já realizou o seu trabalho. Se não tiver investimento, não tem resultado. Que é justamente a proposta da Invexis, não é isso? É que como as pessoas muitas vezes começam antes, já se rotulam, tem muito tempo, né? Ai, vai adiante, e aí protela. Jovem. Exato, mas o tempo passa. Tem até uma frase do professor Valda, não me recordo se está nos 700 experimentos, mas ele diz que a juventude é a única patologia que sai mesmo, né? Que vai embora. Né? É a única que passa. Então, eu acho que a pessoa precisa ter isso em mente. Né? Ela é jovem, ela tem sim um pouco mais tempo, embora isso seja relativo, porque muitas vezes na juventude, quando a gente acessa ideias da conscienciologia, a gente vê que a gente está atrasado, que poderia estar muito mais adiante, né? Então isso é muito relativo. Quem pensa no tempo intrafísico está pensando ainda pequeno, né? Não importa que tenha 20 anos, que tenha 15, que tenha 18, está pensando pequeno. Nós somos consciências em primeiro lugar. Agora, professora Gláucia, na paradoxologia, página 9. Você poderia falar acerca do paradoxo da antecipação da aposentadoria para trabalhar mais na tarefa assistencial do esclarecimento? Sim. A gente falou logo no início, uma das primeiras questões que nós conversamos aqui foi relacionada à valorização do pé de meia. Então, o pé de meia nada mais não é para a pessoa ficar rica
esbanjar dinheiro pelo mundo. Não, ela vai poder ter uma sustentabilidade financeira melhor, que a possibilite trabalhar menos ou antecipar a sua aposentadoria. Você quer pontuar? Eu vou fazer uma outra pergunta que é diretamente Sim, relacionada. E aí a gente responde junto? Exatamente, tudo bem. tá? Porque é dentro disso aí que Ok. você está respondendo. Professora Gláucia, paradoxologia na página 9. Concordo plenamente com o paradoxo que você colocou nesta sessão, mas fico preocupado com a conjuntura política atual, esticando ao máximo possível o tempo de trabalho, até dessomar antes da aposentadoria trabalhando. Quais dicas para que possamos antecipar nossa aposentadoria atualmente em dias de incertezas? Elas estão ali, né? Então, isso tem a ver também com o que nós comentamos sobre a valorização do pé de meia, que o próprio Maxi Planejamento é que vai ajudar a pessoa a verificar quais são as suas intenções para começar a construir isso. Mas, como eu também havia falado anteriormente, a pessoa vai precisar verificar não só o aspecto da profissão que ela escolheu, mas os investimentos, ela vai ter que ter mais conhecimento relacionado à economia, não só a economia do país, mas quais são as posturas e quais são as atitudes, estratégias que ela vai precisar utilizar, né? Isso daí é um ponto. Mas o que eu estava querendo trazer ao falar do paradoxo, né, da antecipação da aposentadoria para trabalhar mais na tarefa assistencial do esclarecimento, é que essa base melhor vai ajudar a pessoa a se desprender disso. Nós vivemos, sim, num momento de crise, também falamos isso logo no início. Só que, assim, a gente vai precisar fazer uma pesquisa muito maior. Nós temos vários exemplos de jovens empreendedores que já conseguem ter um nível de sustentabilidade financeira razoável para a idade, né? Quem acompanha tem até um programa bem interessante que a CBN ela veicula todas as manhãs, mas aos sábados ela faz uma entrevista mais detalhada, que é o Young Professional. E lá são levados vários jovens que falam de atitudes ou de estratégias ou de empreendimentos aos quais eles se dedicam e que fazem com que o seu nível de sustentabilidade econômico-financeira seja bem produtivo, bem razoável, mostrando que há vários outros caminhos, outras vias para a pessoa conseguir fazer um pé de meia melhor, né? Conseguir fazer isso mais rápido ou mais cedo. Então, acho que é importante até acompanhar isso, porque é bem palpável, é bem atual, pessoas assim, numa faixa de idade interessante, assim, que dentro da nossa perspectiva, caso fossem aplicar a técnica da Invexis, porque não se sabe, né? Caso fossem aplicar, estariam bem nessa faixa, pessoas muito jovens e que começaram a lançar mão de algumas ferramentas que nós temos na atualidade, principalmente utilizando a internet, né? Para conseguir construir esse pé de meia. Mas o objetivo é justamente antecipar essa sustentabilidade para não ter que ficar à mercê do ganhar dinheiro, para não ter que precisar disso e poder fazer mais assistência de um modo independente, né? Ainda hoje, enquanto a gente precisa trabalhar e construir esse pé de meia, nós não estamos totalmente liberados para esse tipo de trabalho, né? Porque é o cifrão que ainda vai ter um peso maior. E existe uma fase da vida que vai ser isso mesmo. Então, a gente está falando da antecipação da aposentadoria, né? Não necessariamente com 26 anos a pessoa já vai mais precisar trabalhar o resto da vida, entende? Acho que a gente precisa também ponderar isso. Mas o quanto antes a gente consegue ter bases, né, sem depender de nada, para poder fazer um trabalho assistencial mais abrangente. E o ideal, né, a pessoa justamente já planejar isso para acontecer descolado de política governamental. Exato, porque uma coisa que eu tenho observado, né, essa foi uma questão, e também respondemos a outra questão, em que é como se, claro, que nós sofremos a influência do processo político, né, do país, do contexto que a gente está inserido, só que a gente não pode ficar muito preso a isso, a gente precisa pensar em alternativas, né? Evidentemente que nós estamos envolvidos nesse contexto, mas pensar em outras alternativas, estudar mais sobre investimentos,
fazer cursos sobre educação financeira, entender, porque muitas vezes o processo das finanças está mais vincado no aspecto de como a pessoa lida com o dinheiro do que o problema do dinheiro propriamente. Tem até um curso que está acontecendo na Sinvexis em parceria com a ARAC, chamado AOG, e que traz essa questão da auto-organização financeira, né, o processo de saber lidar melhor com as finanças, porque tudo isso é energia. Então, como é que a gente está lidando com essas energias, como é que a gente está empregando essas energias para o nosso empreendimento. Dulce, hoje de manhã, inclusive, no Círculo, foi citado esse assunto de aposentadoria, até como um paradoxo, um outro paradoxo, que o professor Valdo falou que ele se aposentou com 52 anos, se não me engano, e até reclamou que o governo... Muito jovem. Devido à vivência maior das pessoas, que passou de, eu acho que acima dos 75 anos, e que há pessoas mais velhas, com até 90 anos. Então, que isso é um paradoxo, que a pessoa se aposenta cedo, então a antecipação até significa um outro paradoxo, né? Mas... porque se a gente for pensar em termos macro, assim, mais amplo, né? Do papel nosso de intermissivistas, da conscienciologia na ponta aí. Quanto antes, melhor, né? É um paradoxo, porque quanto antes a gente se aposentar de qualquer maneira, em tese seria melhor, mas se a gente pensar maior, a gente tem que pensar também na nossa contribuição com a economia do país, né? Com quem está pagando essa conta. Então, tudo converge para a questão de, se a pessoa é jovem hoje, já está acessando o paradigma consciencial, para que ela entre nessa linha de construir um pé de meia pessoal, de modo que ela fique mais independente em relação a esse sistema de aposentadoria oficial, não é verdade? Sim, e que restringe muito. Exato. Claro. Dá muito mais liberdade, né? Se a pessoa conseguir criar o pé de meia, enfim, aplicação, enfim, aí tem empreendedorismo, aí várias possibilidades, mas para quem é jovem, no caso, né? Para a pessoa mais de idade já fica mais difícil. É possível, mas já é mais difícil, a gente sabe disso. É uma construção anterior, né? Até pelo mercado, o pique, o ritmo de vida, a disposição física, né? Então, eu acho que é uma questão séria, né, para os inversores. Paradoxal. Essa possibilidade aí de transgredir, que é essa questão de transgredir também, de inverter essa ordem econômica, né? Que hoje vou trabalhar tantos anos, me aposentar, ou ficar dependente de uma condição do governo. Enfim, mas também tem as aposentadorias complementares. E existe um outro processo, só para fechar essa questão, que é assim, né? Vou me aposentar mais cedo para quê? Né? E que a gente precisa pensar nisso, né? Então, muitas vezes a pessoa ela pensa, tá bom, vou trabalhar tantos anos, vou contribuir durante todos esses anos e depois vou me aposentar. Em geral, o pensamento vou me aposentar para ter tranquilidade, para não fazer mais nada, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Né? Algumas pessoas tendem a ter esse tipo de pensamento, evidentemente não são todas, mas muitas vezes a aposentadoria é essa libertação do sistema e de responsabilidades, quando na verdade o que a gente está propondo aqui é o contrário, é a libertação sim do sistema, de uma dependência que a gente tem e que com certeza nos restringe, né? Tem que pensar em trabalhar, tem que pensar em guardar dinheiro, porque tem lá o pé de meia, isso demanda, né? Demanda tempo, demanda energia, demanda foco, demanda muita coisa. Muito esforço. Muito esforço, mas ao mesmo tempo o objetivo ele acaba sendo maior, tá? Eu vou ter mais tempo para assistir, eu vou ter mais tempo para escrever, eu vou ter mais tempo para estudar, eu vou ter mais tempo para produzir, ou vou ter mais tempo para retribuir, né? Vamos colocar assim. Também chamou a atenção aqui uma outra coisa que no final, a última lei na legislação, página 9, o que seria esse movimento ininterrupto? Seria o chamado moto próprio ou é o movimento ininterrupto evolutivo? Qual é o continuismo mesmo, o continuismo existencial, o continuismo, você não ter quebras. O movimento ininterrupto é seguido. Moto contínuo. O moto contínuo.
Sim. Uma pergunta um pouco relacionada com esse debate que a gente estava fazendo, na questão do pé de meia. Na 7ª página ali, você colocou na fatologia, na 5ª linha de baixo para cima, a coerência na escolha da carreira profissional. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem muita opção, mas que o aluno na escola, a educação brasileira não ajuda muito a uma decisão profissional. Eu acho que os alunos escolhem muito mais por aptidões que eles veem de matérias que eles gostam, que às vezes entram na faculdade e aquilo não tem muito a ver com o dia a dia do profissional. Então, como é que assim, o jovem ele pode ter essa coerência na escolha da carreira profissional e também não cair nesses gargalos? Talvez uma profissão como educação no Brasil não dá dinheiro, ou algumas enfermagem, algumas áreas dentro da própria área médica não dá dinheiro, então eu tenho que fazer o meu pé de meia. Como é que trazer essa questão da coerência para essa fase da vida? Você trouxe um aspecto muito relevante, porque realmente é um dos problemas sérios que a gente tem, né? Eu trabalho na educação e eu vejo isso, né? De como direcionar melhor ou como orientar melhor o jovem a pensar numa carreira, né? Nesse contexto da Invexis, o que a gente pode pensar é que essa coerência ela vai precisar ser equilibrada, sim, com as aptidões e tendências, mas até certo ponto, né? Porque eu acho que isso dirige muito, né? Claro, se a pessoa ela é uma pessoa que tem mais tendência à área de exatas, que geralmente é por aí que na educação vai se orientando para que a pessoa tenha um norte naquilo que ela vai fazer, precisa ver o que está por trás, né? Aquilo mostra o modo da pessoa funcionar, aquilo evidencia também a maneira que ela se coloca, o tipo de temperamento que ela tem, o que a pessoa precisa pensar. Ela não pode desconsiderar tudo isso, mas, dentro do contexto da Invexis e do contexto evolutivo, é importante a gente pensar naquilo que vai ser assistencial. Onde eu posso também ser assistencial, onde eu posso contribuir. Então, numa área de exatas, eu não posso contribuir porque é só na área de humanas ou na área da saúde que as pessoas contribuem. Não, a pessoa pode. Mas é inegável que dentro da educação e dentro da saúde há um leque maior de possibilidades para assistência mais ostensiva, né? A começar pelo que a pessoa precisa fazer de investimento para ficar nessa área e poder se desenvolver. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio. No caso do jovem, é importante que ele pondere isso. Há necessidade de ganhar dinheiro? Há. Há necessidade de se construir o pé de meia? Sim, evidente. É por isso que a gente vai ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, é importante que ele faça esse equilíbrio, ele coloque na balança se ele vai conseguir expandir ou fazer assistência com aquilo, porque é importante. Mas também a profissão, por outro lado, ela é um meio, ela não é proexis. Entende? Então, tudo isso precisa ser colocado no papel, tá? Ao mesmo tempo, precisa haver uma coerência. Se a pessoa, de repente, ela se identifica com a conscienciologia, com o paradigma consciencial, com a técnica da Invexis, com o modo que nós temos, a lente que nós utilizamos para enxergar o mundo, não vai dar para ela trabalhar numa indústria armamentista. Porque é da área dela, entendeu? Ela vai precisar colocar isso no papel. Poxa, isso daqui já não tem lógica, já não está adequado, já não está coerente com aquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, eu acho que precisa dessa avaliação detalhada. Existem, só para fechar, existem alguns coaches, existem algumas empresas que já trabalham nessa perspectiva de orientação do jovem a partir, claro, dos seus talentos, daquilo que ele pode desenvolver, dos trafares também, que ele tem, assim, onde, de repente, ele não tem tantas aptidões, onde ele tem mais habilidades, mas do ponto de vista mais vivencial e mais experimental, para que ele não olhe somente aquele painel de profissões e assim, superficialmente, ache que aquela é que tem mais a ver com ele, né? Mas que ele faça um trabalho mais profundo de autoavaliação, e aí sim, ele vai colocar na balança quais são as estratégias que ele pode utilizar para, a partir daquela profissão, conseguir consolidar o pé de meia.
Essa questão de que profissão é um meio, ela é interessante, mas ela pode ser meio enganosa também, né? Porque hoje, até no Círculo Mental Somático, hoje de manhã, a gente estava discutindo como muitas vezes a profissão ela vai estar muito mais alinhada e vai permitir que a pessoa realize a proexis dela. Sim. Então tem que tomar cuidado também de não achar que a profissão é só um meio da gente fazer o pé de meia para realizar a proexis, ou é só um meio de geração de renda, né? Exato. Porque é que muitas vezes a profissão, ela por ser meio, é claro, ela vai ter relação com a proexis, mas não necessariamente ela será a proexis. Mas pode, para algumas pessoas, para algumas pode isso ser. pode ser uma parte, assim, eu vejo muito grande, muito relevante. Então, eu vejo que a CCCI está num processo de amadurecimento muito dessa questão profissional. Eu estava refletindo sobre isso, por exemplo, a profissão a gente gasta muito tempo, mesmo que a pessoa se aposente precocemente, você ainda fica muito tempo. É o lugar que provavelmente você vai fazer uma recomposição grupocármica, você vai achar as pessoas do passado. Se tiver alguma coisa bem, essa escolha for coerente, bem feita, você já vai estar preparando a sua próxima fase. Exato. No Exato. intermissivo e, de repente, até uma questão de autorrevezamento para a próxima vida. Exato. Então, eu acho que assim, começa a ficar mais complexa a escolha, né? E cada vez mais o jovem é obrigado a escolher isso mais antecipadamente. Mas a escolha é complexa. Quando eu falo que é um meio, é porque muitas vezes a pessoa, ela foi o que eu dei o exemplo das exatas. Não significa que a pessoa não possa ser assistencial se ela trabalha na área de tecnologia, por exemplo. Entende? Ali, provavelmente, ela não vai ter tantas possibilidades ou campos que ela teria numa outra profissão que ela interagisse mais com um grupo maior de pessoas. Estou supondo. Mas ela, ainda assim, ela tem possibilidade de ser tão útil quanto qualquer outra pessoa em qualquer outra área. Basta ela querer. E a questão do meio não é para banalizar, mas é porque eu já vi isso acontecer. Tá? O caso tem e-mail, endereço, tudo, né? O que eu já vi? Pessoas com uma determinada formação e, por conta dessa ideia de que a profissão, ok, ela é um meio, mas ela precisa ser assistencial, ela não identificava naquela determinada área que ela pudesse ser tão assistencial quanto numa área relacionada à saúde. O que ela fez? Ela fez a mudança repentina, impactante, sem calçar de área. O que aconteceu? A área que seria a área relacionada à saúde, extremamente assistencial, ela não conseguiu bancar. Teve todos os problemas possíveis relacionados a isso, até que depois ela fez uma convergência, um realinhamento e voltou para aquela opção inicial. Mas aí muita água já tinha passado por debaixo da ponte. Né, você entende? Então, por isso que eu falei, é meio. Nesse sentido, e ela não percebeu isso. Porque nessa linha do que ela está falando, né, que eu acho que, no fundo, converge também com a questão do meio. É sempre meio para evoluir, para a gente chegar no que tem que fazer na Conscienciologia, né? Mas tem esse mito, fulano é da área da saúde, não é, então não é assistencial. Não faz tanta assistência, não tem nada a ver. Tem que ver sua ficha, seu grupo evolutivo, para quem que você deve mais e com quem que você tem que reencontrar e fazer a sua recomposição, não é verdade? Exato. E aí, nessa linha também que ela falou, que você também comentou, eu acho que a Conscienciologia vive um momento muito sério hoje, e a gente tem isso fermentado aqui em Foz, né? Essa questão do entrosamento do paradigma consciencial com algumas áreas da SOCIM. Então, cada vez mais, os nossos especialistas, nós conscienciólogos, especialistas nas mais variadas áreas, estamos sendo requisitados para atuar nessas áreas da sociedade. E aí entra a competência de cada um e a importância da diversidade também, né? É claro, tem profissões mais assistenciais que outras por natureza, mas pelo simples fato da pessoa ser intermissivista, já vai colocá-la ali como uma condição de infiltrado, né? Infiltrado cosmoético em qualquer área, né? Então, isso é super sério. Eu concordo com você, Patrícia.
Eu acho esse negócio super complexo. E, claro, quanto mais a gente aprofunda em tentar entender melhor, mais complexo fica, né? Porque você tem que casar muitas peças, né? E aí, se você começa a estudar a biografia de determinados intermissivistas, por exemplo, a pessoa nasceu em tal cidade, desenvolveu tal profissão, com isso ela encontrou tais pessoas, cumpriu tais itens da PROEX, sabidamente, praticamente cláusulas pétreas, e conseguiu chegar na Conscienciologia. É uma equação maluca, né? Muito complexa. E junto com isso a questão do pé de meia, enfim, da aposentadoria, que é fundamental também, né? Eu acho que a evolução ela não é nem linear e as pessoas também não são óbvias, né? Então, se a gente pega nessa coisa de rotular, claro que existem essas profissões, mas você não sabe qual é a história da pessoa, qual é a recomposição grupo karma que ela está fazendo. Às vezes, uma pessoa na área de exatas, que faz administração, vai trabalhar com muita gente, vai recompor um monte de coisa, vai fazer TARES e muita coisa. Um gestor, né? O que é INVEX? O que é Max Planejamento? É a gestão da própria vida. Se a gente não tiver especialista que entende muito bem de gestão, a gente vai estar aí nadando de uma forma desorganizada. Só para terminar, assim, acho que uma coisa que ajuda muito na INVEX mesmo é a questão da recuperação de CONs, né? E pode auxiliar também em decisão profissional e muitas outras coisas. Então, lá em Neossinapsologia, na página 8, você coloca, né, as neossinapses advindas da recuperação de CONs. Como é que a gente pode otimizar isso lá no início da vida, né? A gente falou justamente sobre isso logo no início. Teve até uma questão relacionada a essa recuperação de CONs no contexto dos greenvexes, porque a gente trouxe aí a ideia do quanto é positiva a participação daquelas pessoas que estão iniciando a aplicação da técnica da INVEXES em grupos de inversores, por conta do contexto horizontal, de influência de grupo, que a gente sabe que é bem forte. Então, as neossinapses, nesse começo, elas têm relação com, primeiro, a identificação das ideias inatas, a identificação com as premissas que são indicadas aí para a aplicação da técnica da INVEXES. A autopesquisa ou autoconhecimento sobre a sua realidade naquele determinado contexto, quando logo você começa a ter a intenção de mudar a sua vida ou de levar a sua vida de um modo diferente, né? Eu concordo com você quando a gente fala que a ideia não é que a evolução seja linear, né? As pessoas elas também não são assim um quadradinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta, com a aplicação de uma técnica, fazer com que esse caminho seja o menos tortuoso possível e que possibilite a menor possibilidade de desvios, né? Então, acho que trazer isso para si num primeiro momento, em que as coisas ainda estão nebulosas, para ver se essa realmente é a melhor técnica que a pessoa vai aplicar, eu acho que vai afinando a conexão, vai melhorando a sintonia com os amparadores, até que a pessoa realmente se posicione e ingresse no voluntariado, que a gente sabe que na interação do voluntariado é onde a gente coloca a mão na massa e que as coisas começam a aparecer mais. Quando a pessoa começa a estudar, então, o investimento na intelectualidade, porque há muitas informações que chegam e, às vezes, não há como nomeá-las, né? Não se tem sinapses ainda para aquele grupo de informações, ou ideias, ou conceitos que seja. Então, há muitas frentes que a pessoa pode se dedicar, no primeiro momento, para recuperar CONs. Como eu já tinha falado anteriormente, aí a velocidade vai depender do investimento dela e das reciclagens que ela fizer. Tudo bem? Agora, professora Gláucia, essa pergunta é da Cidade do México. Fatologia, página 7, primeira linha. Você poderia aprofundar o encadeamento invexológico? Tá, o encadeamento invexológico tem a ver com muito do que a gente foi falando aqui, né? Porque eu coloquei como encadeamento invexológico, mas continua sendo a manutenção da INVEXES, né? O conjunto de posturas e estratégias que a gente vai utilizar, convergentes com esse maxi planejamento,
ou com esse planejamento inicial, porque às vezes, num primeiro momento, a pessoa consegue ter uma visão mais restrita a respeito daquilo que ela vai fazer, e aos poucos, como nenhum planejamento é estático, ela vai dilatando e acrescentando muito mais informações. Então, é esse fluxo que a pessoa vai colocando com atitudes pró-Invexis. E o que é uma atitude pró-Invexis? É buscar, no seu dia a dia, fazer tudo aquilo que possibilite maior lucidez, né? Manter a autocrítica, que a autocrítica também é um aspecto relevante no que diz respeito à inversão existencial. Não há aplicante de Invexis mais focado se não tiver autocrítica. Perceber a questão das reciclagens íntimas, né, e se motivar a isso, né, enfrentar as crises de crescimento, não é porque aplica a técnica da Invexis que está tudo resolvido, muito pelo contrário, né, as informações elas tendem a vir muito mais estampadas na cara. Então, é o autoenfrentamento constante para auto-melhoria constante. É por aí. Ela pergunta sobre essa questão da auto-organização cosmoética. Justamente está muito relacionado também, na verdade. Exato, exato. Porque na codigologia a gente fala do código pessoal de cosmoética, o código duplista de cosmoética e o código grupal de cosmoética. Então, a ideia que me veio até para inserir nessa sequência, né, enumerado dessa forma, é justamente porque esse processo precisa começar com a gente, com o nosso processo íntimo, né, e aproveitar, dentre essas cláusulas que são colocadas, indicadas nesse Código Pessoal de Cosmoética, atuar de modo mais auto-organizado e reciclar aquilo que precisa reciclar. O Código Pessoal de Cosmoética ele precisa andar no bolso. Ele precisa fazer parte da vida da gente, igual a nossa agenda. Muito bem. Pessoal, agradeço muito, professora Gláucia. Foi uma excelente aula sobre Invexis em geral, e eu torço para que na próxima Ressoma eu consiga poder aplicar a técnica da Invexis, e desejo isso a muitas pessoas e muitos intermissivistas. E com certeza o trabalho da Sinvexis hoje é fundamental para esse preparo, né, para fermentar essa ideia. E a gente sempre parabeniza, né, eu gosto muito de salientar o esforço e a eficiência de quem consegue, de quem vem conseguindo aplicar essa técnica da Invexis, que a gente sabe o quanto tem de pressão para que a pessoa esmoreça e, enfim, e não faça o continuismo aí como você está propondo, né? Então, parabéns aos inversores. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês todos, tertulianos, teletertulianos. Até a próxima tertúlia e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 5 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Isabel com ciclo de oficinas sobre cosmoética e a Lucimara com meditação em multidimensionalidade. Boa tarde a todos. A Pré-IC Cosmoetos convida para o primeiro ciclo de oficinas sobre cosmoética. As questões são: você identificou seus princípios e valores? Você distingue a diferença entre ética e moral? Na perspectiva da cosmoética, o que você entende por conduta moral, imoral e amoral? Qual a importância da bioética para a cosmoética? Afinal, o que é cosmoética? Então, nós vamos ter 5 encontros às tardes de sábado, nos dias 13 de junho, 20 de junho, 27 de junho, 4 e 25 de julho, para debater princípios e valores, ética e moral, moralidade, imoralidade e amoralidade, bioética e cosmoética. O local é a sala 104 do Polo Discernimento. O valor por evento é R$30 e por todos os 5 encontros, R$120. São vagas limitadas, apenas 12 vagas, porque o local é pequeno. Estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde. No dia 28 de junho, das 9 às 6h30 da tarde, ocorrerá o curso Meditação e Multidimensionalidade na Reconsciência, com o professor Pedro Marcelino da Silva.
O curso abordará as principais teorias, conceitos e métodos sobre meditação, a partir de um ponto de vista multidimensional e consciencial baseado na autopesquisa do autor. Para maiores informações, ligar no telefone 9993-2000. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Neopegada Consciencial, especialidade Evoluciologia, e a verbetógrafa Vera Stefanello. Muito obrigado e boa tarde a todos.